O que é crônica? Quais as características da crônica? Como fazer uma crônica? A crônica é um gênero textual muito presente em jornais, revistas, portais de internet e blogs. Esse tipo de texto se destaca por abordar aspectos do cotidiano, ou seja, questões comuns do nosso dia a dia. A crônica é um texto curto em relação à novela, peça teatral, peça para ser cantada, minissérie. A crônica é um texto que traz à tona o posicionamento do autor do texto sobre um tema extremamente cotidiano e com a estrutura de texto curto. Ela pode ser narrada em primeira pessoa. O próprio escritor está dialogando com o leitor. Raríssimas são as vezes que é um narrador em terceira pessoa. Esta é a visão do cronista. Abre-se espaço dentro da crônica para esse quase bate-papo entre escritor e leitor. A leveza do texto crônica em relação ao posicionamento do cronista. Esta é a visão de mundo dele. Este é o posicionamento dele. Ele pensa diferente de você. Tudo bem, porque esse é o posicionamento dele. Você tem seu posicionamento e ele tem um dele. O cronista está transmitindo ao leitor a sua visão. Ele não tem a intenção de convencer ninguém sobre o seu ponto de vista. Qual é a intenção do cronista? Sua intenção é que o mundo entenda e respeite seu posicionamento. Ele expõe a sua forma pessoal de compreender os acontecimentos que o cercam. A linguagem é simples e espontânea, com o objetivo de deixar claro seu ponto de vista. A crônica não tem por finalidade principal informar o destinatário. Sua finalidade principal é fazer refletir sobre o acontecimento. Historicamente, temos grandes cronistas. Por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar e outros fizeram as primeiras crônicas no Brasil no século XIX. Seus temas, de antes e de hoje, acompanham o cotidiano. A crônica é um texto leve e gostoso de ser lido, porque mesmo tratando de um tema difícil, é preciso fazer um texto simples de ser lido. Ela narra e argumenta ao mesmo tempo, conta um fato e apresenta um posicionamento do autor. A crônica é conhecida como a fotografia do cotidiano, bastante presente nos jornais, jornais online, impresso. A crônica pode ser um texto híbrido. A crônica tem presença diária nos jornais. As crônicas podem ser revestidas sempre e se mostrarem atuais, porque muitas vezes os problemas, as felicidades, as situações são cíclicas. E na hora que ela volta à tona, o tema daquela crônica escrita no passado volta, e daí ela precisa ser revisitada, redesenhada. A crônica passeia pelo lírico e pelo jornalístico, entre a literatura e o fato. Além da narração e de situações banais, ela é caracterizada por textos curtos e de fácil compreensão, linguagem simples e descontraída. Poucos ou nenhum personagens nas histórias. Análise crítica sobre contextos e circunstâncias. Humor crítico, irônico e sarcástico. E uma linha cronológica estabelecida. Embora as crônicas retratem acontecimentos do dia a dia, elas não têm a finalidade exclusiva de informar. O objetivo da narrativa é, na verdade, provocar uma reflexão sobre o assunto abordado. Os cronistas costumam identificar aspectos que, muitas vezes, passam despercebidos
pelo restante da sociedade, mas que merecem observação e análise. Para fazer uma crônica, você deve, primeiramente, definir o tipo que será usado. Isso porque o texto deve acompanhar as características do formato, mas, no geral, as crônicas seguem um roteiro básico, que contém introdução rápida, a descrição do fato, o tema abordado, e a grande sacada do cronista. Procure escolher temas contemporâneos, a não ser que sua crônica seja histórica. Pesquise sobre o assunto antes de escrever para formar sua opinião. Expresse e defenda seu ponto de vista. Evite incluir personagens na narrativa. Mantenha o pé no chão e não fantasie demais. A crônica não é um conto. Respeite o tamanho da crônica. Seja claro e objetivo. Tenha atenção com a gramática e revise a sua crônica. Veja um exemplo de crônica. Um jogo que é uma vergonha. Imagine um jogo deste jeito. O campo é de pedra bem pontuda e acontece num dia muito frio. Num time, os jogadores têm tênis e camisa de manga comprida. E, no outro, os caras jogam descalço e só de calção. O time que tem tênis e camisa ganha fácil. Dá aquela goleada. O outro fica a maior parte do tempo tomando cuidado para não cortar os pés ou então esfregando o braço arrepiado de frio. Times iguais. Não acredito que as crianças de rua viveriam na rua se tivesse lugar melhor para escolher. Se a gente não exigir que todo mundo tenha casa e escola, vai sempre ficar jogando esse jogo besta. Ganhando de 10-0 de um time tão fácil, mas tão fácil que não vai mais ter o gosto da vitória. Vai ter só vergonha. Então, o que acharam desta crônica de Fernando Bonazzi?